tem um ponto que para alguns é bem polêmico. Eu vou passar para o Pompeu, porque ele gosta bastante. E é numerologia pitagórica. Como é que nasce a chamada numerologia pitagórica? Então, essa que tem hoje em dia é quase que só baboseira, né? A numerologia pitagórica é geometria. Aí o Conte vai mandar muito mais que eu, mas eu gosto de entender assim que ele começa do ponto, depois ele vai para o é o todo, é Deus, eu me corrijo se tu é besteira. Não, é isso. É o todo, todo, todo. Mas se todo fosse o branco, você não ia ter o eu e ele. Então o 2 é quando você separa o indivíduo, a polaridade ali. O 3 é quando você percebe que tipo, esse é mais quente do que esse é mais azul do que esse. Então, com 3 pontos, você já tem aí uma linha, um plano, né? Onde você vai conseguir entender todas as nuances. Daí o 4 forma um cubo, que é o mundo sólido. Aí o 5 é o ser humano, aí eu não vou lembrar assim, no detalhamento. É o ser humano aberto, né? O pentágono. Depois o 6... O espírito e a matéria, né? O espírito e a matéria. O 7 é o número perfeito. O 8 é o duplo cubo. O 9... É, o duplo cubo e o infinito também, né? Então, o 9 é polêmico, né? Muitos dizem que está relacionado com os 9 alunações do desenvolvimento do ser humano intrauterinamente, né? Então, são 9 meses. Né? E esse então, era o nascimento do numerologia. Homem. Mas hoje em dia o pessoal transformou em tipo, pega essa data de nascimento, aí soma, aí junta, aí... Pra gente eu tenho o quê? A data de nascimento é um calendário criado por um papa na Idade Média. Isso não tem nada de Pitágoras no meio. Então, falar que eu nasci em 1974 não quer dizer absolutamente nada. Eu gosto da astrologia porque ela fala em graus. Então, quando você vê um mapa astrológico, fala assim, mas por que você acredita em signo da astrologia e não acredita em mapa? Porque quando você está falando assim que eu nasci no Sol em Virgem e tal, você vai lá e mede, e você tem o grau de Virgem e você sabe o ponto. É uma coisa natural, é um processo. Quando você está olhando o seu mapa, você está olhando um reloginho celestial exato. Não importa se você está usando o calendário judeu, muçulmano, hindu, do Crowley, não importa. Aquele mapa vai ser verdadeiro em qualquer... Mas se eu pegar na numerologia e eu falar que eu nasci em 1974, mas pelo calendário judeu é 3.000 e tralalá. Então já mudou tudo. E pelo muçulmano já é 800, é outro valor. E eles contam por lua, então já é outro valor totalmente diferente. Então começa a ficar um negócio que é muito chutado. Então vira uma coisa muito comercial. E se afastou completamente que de Pitágoras só tem o cheirinho. É tipo você compra um refrigerante de uva, né? Contém cheiro de uva ali no meio. Basicamente sabor artificial de sabor uva. artificial de uva. Então a numerologia leves traços de Pitágoras. Aí você lembra assim, existem baseado em fatos pitagóricos, né? Existem 10 números, né, de 1 a 10. O pessoal fica bravo, porque tem todo um negócio que dá muito dinheiro, né? De ficar mudando o nome assim. Aí eu pego e falo, agora é Carlos com 2 Cs, 2 Ls e um Y. E aí me dá 5.000 reais. É muito dinheiro que está envolvido e muita baboseira. Então a gente, quando fala isso, gera umas polêmicas gigantes. Né? Eu acreditaria nessa numerologia se nós tivéssemos a data exata do Big Bang. Então, aí nós teríamos um número que é representativo de alguma coisa universal, assim, cósmica, né? Mas agora, pegaram a data do nascimento de Cristo, e também é chutado. Que também é polêmica, né? Mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse precisa, né? É convencional. E a partir de uma convenção, você não pode estabelecer a verdade. Porque o nome já diz,
convém, né, que se adote esse número. É a mesma Não coisa é de numerologia verdadeiro. com as letras. Aí você fala, pô, Deldébio, mas e a gramatria dos judeus? Aí funciona para palavras em hebraico, para letras em hebraico, para nomes em hebraico, porque os caras não tinham número. Então o Aleph era 1 e era A. O Beit era 2 e era B. Então, quando o cara falava uma frase, ele estava fazendo um número em uma frase. Então, o vocabulário deles foi construído em cima do número. Ao contrário, se eu falar Marcelo, aí eu somo que o M vale 5, 10, sei lá, 15. O A vale tanto. A hora que você soma Marcelo, não quer dizer nada. O que vale? E aí compara com o quê? Ao passo de quando você pega palavras em hebraico, quando elas somam ali, né, tipo amor, soma 93, vontade, soma 93. Então aí você coloca ali amor e vontade. Então são as mesmas coisas. E aí você correlaciona essas palavras. Então você percebe que no hebraico, até um pouquinho, um certo ponto no grego antigo, você tem aí esse limite onde as palavras estão ligadas e elas fazem uma lógica. Porque o cara construiu, ele falava a palavra do jeito que já trazia para o vocabulário dele. Né? É meio difícil da gente entender porque não faz sentido para o português. Mas quando você está falando de letras símbolos, aí faz sentido. É como você falar, o idioma oriental também, né? Que você fala lá que tem um kanji que é para árvore. Se você colocar 2 é bosque, 3 é floresta. Então faz um certo sentido. É uma explicação tosquinha, mas é mais para ter uma noção do que é isso. Né? Então, gematriar, numerologia e numerologia pitagórica é isso que eu acho. Então vale muito quando você está olhando seu mapa astral, porque ali são sigilos, são símbolos, e vale se você se converter para o hebraico e escolher um nome que faça sentido. Né? Mas agora, essa numerologia de boteco que você faz uma correlação ali, eu acho que é mais para ganhar um dinheirinho e não tem muito sentido prático mágico mesmo.